Chegando na Santa Casa correndo, os doutores começaram a analisá-lo e ele começou a esfriar, mas o sangue estava correndo por dentro, vazando por dentro. E eu o tempo inteiro do lado dele. Em determinado momento eu percebi... Você achou que ele ia morrer? Eu vi meu pai indo embora 2 vezes. Você quase morreu. Você tomou uma facada. Isso mudou você de alguma maneira? O que se passa pela cabeça de uma pessoa quando ela percebe que tomou uma facada e tá morrendo? Pode morrer. No primeiro momento... O que passou na sua cabeça? Quando eu... O Brasil tem o primeiro caso... O Ministério da Saúde confirmou hoje o 2º caso. Foi confirmado o 3º caso. 4º caso. 8 casos confirmados. 4 novos casos. 35 o número... Primeira morte em São Paulo. 78% das vagas de UTI estão... São 25 mortes. Devemos, sim, voltar à normalidade. 3.904 casos. 141 mortes. Apesar da hidroxicloroquina parecer bastante... A gente deve entrar em abril e iniciar a subida rápida. 866 óbitos. As consequências do tratamento não podem ser mais danosas que a... O Brasil tem 1.056 mortes. Parece que está começando a ir embora a questão do vírus. Quanto menos informação você tem, mais aquilo é discutido na emoção. 2.347 mortes. 43 mil casos confirmados. 2.906 mortes. Muito obrigado. Muito bom começar um dia assim. No momento não tenho vacina, ponto. No momento não tenho um remédio que eu possa acreditar que usando esse remédio em larga escala eu consiga tratar, ponto. No momento não tenho testes que eu consiga fazer na velocidade que eu poderia imaginar um país dessas dimensões para correr atrás do paciente contaminado, ponto. O presidente Jair Bolsonaro escolheu Nelson Teich para ser o novo ministro da Saúde. Presidente, quais foram os critérios utilizados na escolha do novo ministro da Saúde? O povo quer voltar a trabalhar, mas obviamente com critérios. O paciente, no momento, que é o Brasil, tem dois problemas. É o vírus e o desemprego que está aí. Nessa conversa que o senhor teve com o ministro, foram abordados 3 perguntas: a questão da cloroquina, isolamento e também o aborto. Esses foram alguns critérios utilizados? O aborto não foi conversado, mas ele tem uma posição... O presidente Jair Bolsonaro participa de ato em Brasília nesse domingo que pedia intervenção militar e fechamento do Congresso e do Supremo Tribunal Federal. Os manifestantes gritavam palavras de ordem e a favor do AI-5, ato da ditadura militar que permitiu caçar e prender parlamentares e juízes, reprimir e torturar opositores. Ele disse que acreditava nos manifestantes e que não está disposto a negociar a quarentena com ninguém. Eu estou aqui porque acredito em vocês! Tentaram me assassinar. Obviamente, isso marca a história de uma nação. Muito mais a minha vida, a da minha família. A dor soma-se ao desespero de não poder se despedir e prestar uma última homenagem. Já estava tudo embalado, né? Só colocaram no caixão, porém a gente não viu, não chegamos perto. Fomos para uma mesa de cirurgia. Vai ter que fazer cirurgia. Não foi superficial. Eu estava na sala com ele.
Neste caixão está o corpo de um homem de 30 anos que morreu com suspeita de Covid-19 em São Paulo. Não fala um eu te amo, pelo menos igual ele estava consciente ainda, eu creio, assim. E do mesmo jeito que a gente chegou lá no cemitério, já foi enterrado. Eu vi tirarem 2 litros de sangue dentro do velho. Vi tirarem os órgãos dele para fora. Chegou em determinado momento, saí da sala. Em nenhum momento achei que ele fosse morrer. Com uma média atual de 100 sepultamentos por dia, os enterros se tornaram coletivos em Manaus. Meu pai está sendo enterrado provavelmente um bicho, né? Um cachorro, totalmente, né? E tem que voltar à normalidade. Mais de 300 mortes. Quantas mortes o senhor acha? Cara, quem fala de eu não sou coveiro, tá vendo? Presidente, mais uma coisa. Não sou coveiro. Olha um absurdo de um outro homem que também é figura pública, um vereador, mas diante da pandemia, ao invés de ele estar alertando a população, ao invés de ele estar fazendo o papel dele, ele fez isso. Um vídeo debochando com toda a família dessa pandemia. É muita gente e parece que assim, quem tá lá em cima não quer saber disso não. Alguém acha que dá para ter 0 morte? Tem essas pessoas, se não tivesse cometido o vírus, também teriam morrido. Te lamenta. Pelo meu histórico de atleta, caso fosse contaminado pelo vírus, não precisaria me preocupar. Nada sentiria ou seria, quando muito, acometido de uma gripezinha. Ele era um atleta, ele vivia correndo, praticando esporte, era saudável. O adolescente da etnia Yanomami, de 15 anos, que estava infectado pelo coronavírus em Roraima, morreu na noite de quinta-feira, 15 anos. Daí me levaram para a Santa Casa de Juiz de Fora. O que eu lembro é que botaram uma máquina. E no dia 2 de abril teve que ser entubada e acabou morrendo 2 dias depois. Essas são imagens do avião que foi usado para trazer Bolsonaro para São Paulo, do avião UTI. Ele acordou daquela cirurgia, enfim, se recuperou na segunda cirurgia. A enfermeira disse que não tem leito e que estamos aguardando e que todos os hospitais estão lotados, né? Foram 4 dias depois dele estar se recuperando e esse processo estava o tempo inteiro lá dentro. A equipe médica ainda tentou o procedimento de reanimação, mas ela não resistiu. A dificuldade de internação é tão grande que as famílias não têm conseguido vaga nem com ordem judicial. Eu fiquei imaginando a minha filha. Toda a perspectiva, os valores? Você abraça mais sua filha em casa, você dá mais valor à vida. Chegar para minha filha, que tem 4 anos, falar para ela que eu não posso abraçá-la, é difícil, dói. Faltam equipamentos e profissionais de saúde. A Defensoria critica a demora do Ministério da Saúde no envio de equipamentos de proteção e respiradores e do Ministério da Economia em autorizar a contratação dos profissionais. A gente vai para a história de uma enfermeira agora, de 38 anos. Ela é mais uma vítima do coronavírus. O general Mourão evitou expor o presidente a ter que falar, dialogar e, por consequência, a ingestão de ar que vem a dificultar a sua recuperação. Os cientistas acreditam que esse vírus é transmitido entre humanos através das vias respiratórias. Eu votei no Bolsonaro, mas recentemente ele tem dado declarações que não condizem com o cargo dele. Aí, Bolsonaro, você acredita que Jesus é o Filho de Deus? Não acredito. Você crê que ele morreu na cruz? Que ele ressuscitou? Está vivo para todo sempre? Que é o Salvador? E encaro isso tudo que está acontecendo com a missão de Deus, como cristão, né? E nós precisamos agir dessa maneira para mudar o destino do Brasil. Não vai ser uma gripezinha que vai me derrubar, não, tá ok? Se o médico, o Ministério da Saúde, me recomendar um novo exame, eu farei. Caso contrário, me comportarei como qualquer um de vocês aqui presente. Passou o número de mortes da China hoje. Brasil. E daí? Não vai. Lamento. Quer que faça o quê? Eu sou Messias, mas não faço milagre. Eu sou o ministro que apresenta. A gente teve um aumento nos óbitos que foi acima do que vinha acontecendo anteriormente. A gente não sabe se isso aí representa um esforço de fechar os diagnósticos ou se isso aí vai representar uma linha de tendência de aumento. Chamamos na psicologia de empatia a capacidade de sentir e compartilhar as emoções de outras pessoas. Você certo tá errado, você errado tá certo? Você mudou de lá pra cá? Ou esse monte de experiência e responsabilidade e peso te mudou de alguma maneira? Hoje em dia eu não posso ficar à vontade demais para responder certas perguntas, como fazíamos brincadeiras no passado, que eu represento aqui uma autoridade máxima do Executivo. E tudo que eu falo, né, de uma forma de eu dar alguma repercussão. Agora, continua a mesma pessoa. Mais que a vida para minha pátria, eu tenho dado.
E eu tenho dado o desconforto da minha família. Os casos se iniciaram na China. Nas redes sociais, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, do PSL, culpou a China pela pandemia. Disse que, mais uma vez, uma ditadura preferiu esconder algo grave. O ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, usou sua página oficial do Twitter hoje para divulgar um artigo com o título "Chegou o comunavírus". Esse circo de coronavírus não funciona comigo, tá? Esse circo de coronavírus é que armaram para implantar uma ditadura comunista. Mais carros nas ruas, mais gente nas calçadas. Imagens que mostram uma taxa de isolamento em São Paulo cada vez mais distante da que o governo considera ideal. Homicídio, na Bíblia, é o bandido matar o inocente. Agora, quando Deus utiliza-se de instrumentalidades humanas, que é a lei, não nós civis, para executar o transgressor, a Bíblia não considera isso homicídio. Nós pensamos, você pensa talvez, que você seja imortal. Nós não somos imortais. Você tinha uma equipe preparada, eles conseguiram... O livramento de Deus, eles conseguiram porque a equipe está disponível. A equipe disponível, eles tiveram preocupação de ir até mim. Qualidade, né? Segundo os médicos, a rapidez foi fundamental para salvar o candidato do PSL. Deu muito sangue, ele chegou aqui no hospital com uma pressão 10/3, quase morto. Esse isolamento, já, no meu entender, deve ser reestudado. 2 pacientes entubados aqui, já mais de 4 horas sem nenhum auxiliar de enfermagem para ajustar as drogas das medicações. Todas as bombas apitando. Falta de equipamento, sim, falta leito, falta equipe. A grande maioria já está afastado. Os poucos que ainda restam estão sendo tratados de forma desumana. Me preparava para um momento como esse, porque você corre riscos. Mas de vez em quando a gente duvida, né? Sabe, o ser humano é tão mal assim. Nunca fiz mal a ninguém.